Se o seu cachorro não faz xixi ou cocô fora de casa de jeito nenhum, se liga nas dicas que eu separei para você resolver este pequeno inconveniente. Eu sou Alex Sodré, eu ajudo humanos a entenderem sobre comportamento, linguagem canina e usarem esses conhecimentos para facilitarem a sua rotina e também para deixarem a vida dos seus cãezinhos mais feliz, mais completa e terem cãezinhos mais educados. Hoje eu vou te explicar um pouquinho o que rola com esses cães que não fazem xixi ou cocô de jeito nenhum fora de casa. E como a gente pode estimular que esse comportamento venha à tona se ele ainda não está aparecendo e também que ele se torne mais comum. Bom, em geral, esse comportamento de não querer fazer as suas necessidades fora de casa, ele é ocasionado geralmente por 3 motivos. O primeiro deles é que o cão se sente vulnerável, que é o caso de cães medrosos, cães que têm autoestima muito baixa. O segundo motivo é a ansiedade. Cães que são muito ansiosos, que gostam muito de passear e que percebem aqueles estímulos todos da rua como potenciais formas de diversão, não vão querer gastar tempo fazendo as suas necessidades ao invés de brincar, ao invés de explorar o ambiente. O terceiro motivo é esse cãozinho já ter feito uma má associação ao longo da sua vida em algum momento com o fato dele fazer xixi e cocô. Principalmente quando essa associação ruim foi feita, o que é bem normal de acontecer, foi feita com o seu tutor. Então aquela bronquinha básica na hora dele fazer o xixi e cocô no lugar errado. E é claro, pode também ser uma combinação de alguns desses fatores ou também todos juntos. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a tal da vulnerabilidade, que é o primeiro motivo pelos quais os cãezinhos podem deixar de fazer cocô na rua. O que acontece? Os cães dentro de casa, num território que eles já conhecem, eles se sentem à vontade, percebem que não tem nenhum perigo, nenhuma ameaça. Então eles se sentem super à vontade para fazer as suas necessidades ali, o seu xixizinho, o seu cocôzinho. Mas na rua, e tendo em mente que na hora que o cão dá aquela agachadinha, aquela cheiradinha, aquela agachadinha ali para fazer o seu cocôzinho, o seu xixizinho, ele tá se colocando em uma posição vulnerável, porque ele vai ficar numa posição em que ele não consegue sair imediatamente caso venha alguma ameaça, algum predador, enfim. E também porque o seu campo de visão vai estar prejudicado, né? Ele vai estar de costas para uma determinada área. E aí ele não vai estar enxergando o que tem ali, o que está rolando ali atrás dele. Inclusive é por isso que eles normalmente fazem xixi e cocô coladinho numa parede, num cantinho mais reservado, numa plantinha e tal. E por isso que eles dão aquela cheirada ali para ver se não tem nenhum predador, nenhuma cobra, nenhum bicho ali que pode ameaçar a sua integridade física. No caso de cãezinhos filhotes que acabaram de sair daquela bolha de preservação em que a gente coloca, aquela redoma que a gente coloca eles naquele período de vacinação ali, naqueles 2 primeiros meses, às vezes 3 primeiros meses depois que a gente recebe o nosso cãozinho, que é o períodozinho em que eles estão sendo vacinados, que eles não estão com a imunidade completa, vacinados, vermifugados, enfim. Quando eles saem dessa bolha e vão pro mundo, que a gente coloca ele, vai passear com eles pela primeira vez na rua, aquilo tudo é muito novo para ele e eles estão passando por uma fase de medo. Normalmente a fase em que eles saem daquela vacinação, quando são filhotes, né, por volta dos 4 meses ali, é um momento em que normalmente, na maioria das raças, os cães estão passando por um período de mais introspecção. Eles estão recém conhecendo o mundo, eles estariam, se eles estivessem na matilha deles original, cheia de cãezinhos na natureza, eles estariam começando a explorar, começando a caçar. Então é natural que nessa idade, com essas condições de redoma que a gente preserva os nossos cãezinhos desses estímulos, na hora que a gente vai dar o primeiro passeio, ele se sinta muito inseguro. E é óbvio que ele não vai fazer xixi e cocô nessa primeira vez, nesse primeiro passeio que a gente der com ele. Então a gente tem que ter uma paciência aí para esperar ele se habituar com aquele espaço novo, que é o estímulo da rua. Ele tem que conhecer o espaço, ele tem que entender como funciona aquela dinâmica ali, entender quais são os estímulos que sempre acontecem, ele perceber qual é o melhor lugarzinho para ele fazer o xixi e cocô, e aí de repente lá pelo 4º, 5º, ou de repente até mais, né, passeios, ele vai se sentir mais à vontade e aí vai fazer. Mas é claro que isso também vai depender um pouquinho de nós. A gente vai ter que preparar o nosso cãozinho, preparar a mente dele, o psicológico dele para se sentir seguro na rua, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo ainda.
No caso de cães adultos que nunca fizeram xixi e cocô fora de casa, isso pode ter acontecido por causa de um trauminha que rolou em algum momento da vida dele ou por causa de traumas consecutivos que aconteceram no momento em que ele estava fazendo xixi ou cocô, ou que ele estava se preparando também para fazer as suas necessidades. Inclusive, eu gravei um vídeo completaço sobre xixi e cocô, sobre vários comportamentos caninos relacionados a esse tema, e é legal assistir. Depois que você assistir esse, é legal dar um pulinho lá no outro vídeo que tá aí em algum lugar dessa tela aí, dá uma conferida porque tem muita informação lá e eu explico o porquê desse comportamento. Por que que os cães que normalmente levam bronca ou que já levaram bronca quando fizeram xixi e cocô no lugar errado, por que que eles têm uma certa dificuldade de aprender a fazer o xixi e cocô no lugar certo. Inclusive eu explico como que a gente ensina, né, os cães a fazerem xixi e cocô no lugar certo dentro de casa. Então vai lá. A outra coisa é que esses cães adultos podem ter saído da sua infância sem ter tido contato com um exemplo de outro cão fazendo suas necessidades na rua. Isso se chama o imprinting, esse exemplo de outro cão fazendo, apresentando um outro comportamento. Mas claro, né, tô falando de um cão que seja da sua matilha. Óbvio que ele vai ver vários cães aí fazendo xixi e cocô, mas como ele faz parte de outro grupo social, né, de outra matilha, os indivíduos que moram com ele, normalmente no caso de cães que são sozinhos, né, só um cão dentro de casa, ou com outro cão que também não faz xixi fora de casa, ele não vai achar que esse comportamento é um comportamento natural, porque ele nunca viu ninguém fazendo. E os cães, eles têm esse espelhamento muito forte neles, né, eles seguem o exemplo de outros cães, principalmente durante a infância, mas até depois de adulto. Então, muitos cães aprendem a ter um comportamento parecido com o de gatos, de humanos. Eles moldam o seu comportamento de acordo com as regras sociais, com o que ele vivencia, com o que ele enxerga. Agora tem também uma coisa, se o cão é muito submisso, tem uma autoestima muito baixa, ele jamais vai demarcar território em cima de uma outra demarcação de território. E aí o que acontece na rua, nos lugares onde os cachorros normalmente costumam fazer xixi? Rolam vários cães dominantes ali demarcando território. E o cocô também serve para essa demarcação de território. Existe uma glândulazinha perto do ânus dos cães que elimina, secreta odores, substâncias que têm odores fortes e que para os cães está repleta de informações sobre aquele cãozinho dono daquela glândula. Principalmente informações sobre o seu estado de espírito. Então, cães que são mais dominantes, que estão querendo demarcar aquele território ali, vão colocar odores característicos no seu cocôzinho, no seu xixizinho. E aí, aquele cão que é mais submisso, que tem uma autoestima mais baixa, vai sentir aquele monte de cheiro de um monte de cachorro dominante e não vai se sentir à vontade nem de estar ali, quanto mais de fazer um xixi, um cocô ali, se colocar nessa posição vulnerável ali. Então, no caso do nosso cãozinho ser um cãozinho desse tipo, mais tímido, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a gente tem que parar imediatamente de dar bronca, se esse for o caso, e a gente tem que tentar recompensar o xixizinho do nosso cão. Lá no vídeo eu ensino também como que faz isso. A gente vai ficar também um bom tempo antes de treinar efetivamente o xixi e cocô fora de casa, fazendo uma elevação da autoestima do nosso cão, fazendo treinos de comando, fazendo ele se sentir útil, se sentir no controle de alguma situação. E o treino de comandos é perfeito para isso, porque o treino de comandos, conforme ele vai evoluindo no treino, a gente vai ensinando ele vai percebendo como funciona aquela dinâmica e a gente vai criando uma zona de conforto para ele. E ele sempre vai se sentir bem quando ele começar a treinar. E o que a gente vai fazer? A gente vai treinar o comando também na rua para que ele passe a fazer boas associações com a rua. Para o caso de cães ansiosos, que acham que a rua é um parque de diversões e não tem tempo para fazer xixi e cocô, o que a gente vai fazer para melhorar isso é dar para ele, antes de ir para o passeio, antes da gente colocar ele na guia e tal, a gente vai deixar um enriquecimento ambiental para ele fazer alguma atividade física. Vai rolar vídeo aqui nesse canal sobre enriquecimento ambiental, vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Então já aproveita aí, se inscreve no canal e liga o sininho para ser avisado quando esse vídeo sair. E para quem for ver esse vídeo aqui depois que eu já tiver lançado esse de enriquecimento ambiental, tá em algum card aí. O que acontece quando a gente coloca o nosso cão para fazer uma atividade física ou algum enriquecimento ambiental? Ele se inunda, começa a produzir vários hormônios de felicidade. Conforme ele fica cansado, ele vai ficando com menos medo, porque tem aqueles hormônios todos que vão fortalecer a sua autoestima,
e ele vai ficar mais cansado, portanto, vai produzir hormônios que dão uma anestesiada no seu corpo, fazendo com que o medo e a ansiedade também vão embora. O treininho para qualquer uma dessas situações, tanto um cachorro que se sente vulnerável, é mais medroso, mais introspectivo, quanto para um cão mais ansioso, vai ser o mesmo. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai separar uma semana e um final de semana para fazer esse treino completo. É um treino que tem que ter início, meio e fim. Durante a semana, a gente vai procurar levar o máximo de vezes possível o nosso cão para um determinado lugar que a gente escolher na rua. Se o nosso cão tem medo de barulhos, tem medo de pessoas, do estímulo que for, a gente vai escolher um lugarzinho onde tenha menos quantidade desses estímulos. E se possível, antes de fazer esse treino de xixi e cocô, a gente vai desensibilizar o nosso cão com relação a esses estímulos. Também vai rolar vídeo sobre desensibilização, então fica atento. A gente vai começar a levar o nosso cãozinho para esse mesmo lugar e vamos tentar praticar atividades físicas com ele, dar o enriquecimento ambiental que a gente dava para ele lá dentro de casa, vamos dar ali na rua também, fazer treininhos de comando com ele ali naquele espaço, para que a gente consiga criar uma zona de conforto ali naquele espaço e ampliar essa zona de conforto conforme vão se passando os dias, para que essa zona de conforto abrace todo aquele espacinho que ele já conhece. E conforme ele vai tendo mais contato com aquele espaço diariamente, ele vai percebendo todos os estímulos que tem ali, vai se habituando, vai se sentindo cada vez mais confortável. No caso dos cães ansiosos, o que vai acontecer é que ele vai ter sempre os mesmos estímulos e aí aquilo não vai ficar tão interessante para ele. Então ele vai procurar fazer outras coisas além de ficar cheirando e explorando tudo. Inclusive, se o seu cãozinho ficar muito ansioso antes de sair porta fora da porta da sua casa, você já tem que fazer um treininho para acalmar ele. Que eu também vou fazer um treino completo, vou fazer um videozão sobre isso, só sobre esse assunto, mas basicamente é gastar a energia dele antes e também só sair de casa quando ele estiver completamente cansado, completamente calmo, relaxado. E aí depois desse tempo todo, durante a semana que a gente ficou levando o nosso cão lá várias vezes ao dia, de preferência, a gente vai dedicar o nosso final de semana inteiro para fazer uma única atividade, que é ficar o dia inteiro na rua. Antes da gente sair de casa, a gente vai dar o enriquecimento ambiental, a gente vai fazer uma atividade física com o nosso cão, vai dar comida para ele, vai dar água para ele e aí sim, imediatamente, não pode dar nem um tempinho porque a gente corre o risco dele fazer cocô em casa, né? Então, imediatamente depois que a gente fez isso, a gente já tem que estar com a roupa de sair e aí a gente parte pra rua. E aí lá na rua, a gente vai ficar exatamente nesse lugar onde a gente passou a semana inteira. A gente vai esgotar os estímulos para o nosso cão, não vai ser nem um pouco interessante ficar ali. E como ele vai ficar muito tempo ali, muitas horas, inclusive leve um livrinho, leve o celular com bastante bateria, um power bank para poder ficar ali mexendo, se distraindo enquanto o seu cão fica entediado. E aí depois desse tédio todo, durante horas e horas, ele vai ver que não tem nada para fazer, ele vai ver que os estímulos não mudam, que é tudo sempre igual, e aí ele vai acabar fazendo este cocôzinho. Pode ser que não seja no primeiro dia. Leve também água e comida para dar para o seu cão lá naquele lugar. Nesse dia, dá um pouquinho mais de comida para ele em um outro momento, né? Não no mesmo horário em que você costuma dar comida, mas depois de um tempinho, dê um pouquinho mais de comida para estimular o intestino dele a funcionar. Dê mais água para ele para estimular a bexiga dele a ficar cheia, ele ter vontade de fazer xixi em qualquer lugar. Não se esqueça também de levar um saquinho plástico para catar as fezes do seu doguinho e também de levar um petisco para recompensar ele quando ele fizer cocô no lugar certo, né, fora de casa. Se você não tem tempo para fazer esse treino durante a semana, para levar o seu cão várias vezes ao dia, eu te aconselho a contratar uma pessoa para fazer isso. Chama um passeador, chama um amigo seu que está desempregado. Inclusive, se você é passeador, comenta aí, joga nos comentários o seu contato e o lugar de onde você é, né, a cidade de onde você é, onde você trabalha, para ajudar a galera que também está precisando desse serviço. Se você não é passeador, mas precisa desse serviço, comenta aí também. Preciso de um passeador em tal lugar, para ver se rola aí uma troca de contatos. Nas minhas outras redes sociais que estão na descrição deste vídeo, tem também espaço para vocês perguntarem, podem ir lá, podem mandar comentários, mandar perguntas, podem mandar aqui também, que eu também respondo.
Aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tem esse problema. E dá um like se gostou do meu conteúdo. Isso vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e também a produzir mais conteúdo para você. Se você não se sente totalmente seguro para seguir as etapas desse vídeo, acha que está faltando alguma coisa, não sabe fazer os outros treinos todos que eu falei aqui, eu tenho um curso, que é a Jornada da Obediência Básica, que está na descrição desse vídeo. Então vai lá na descrição, entra no link, fala comigo se tiver alguma dúvida, que eu tô aqui para ajudar. É isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e bom treino!